TheCast no ar. Estamos começando um episódio especial. E olha o que a vida faz. Existe sim a lei da atração. A gente começa a encontrar pessoas que são atraídas para o bem, para o mundo dos negócios, para o crescimento. O episódio hoje vai ser especial, mas antes eu quero te convidar para você ir lá no nosso canal de Stravo TV, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. Toda semana temos um episódio bom, com conteúdo que pode te ajudar. Mas hoje eu estou aqui com ela, que é uma pessoa mente aberta. Essa é a verdade. Uma baiana. Quando eu digo baiana, o Brasil já para prestar atenção, não é isso? Vanucci, muito bem-vindo ao nosso TheCast. Um prazer tê-la aqui. Prazer é grande, imenso meu. Na verdade, eu já tinha curiosidade de vir até aqui e, graças a Deus, a oportunidade chegou. Então, assim, agradecer aos céus por nós estarmos aqui. Um diante do outro, né? Massa. Prazer imenso. Muito bom. Vanucci é advogada, Vanucci é especialista em gestão, Vanucci tem negócios, Vanucci ela está nos palcos também fazendo grande trabalho, influenciando pessoas, tem uma jornada interessante, veio da Bahia para Maceió e aqui ficou e daqui vai para o mundo. Amém. Abraço Brasil. E a gente está aqui hoje te recebendo, Vanucci, com muito prazer, porque eu tenho certeza que a nossa audiência, de tudo que a gente for falar, vai alcançando alguns corações. Sim. E aí eu quero entrar já no tema, porque a gente bateu um papo legal antes, e o nosso tema, ele realmente, para muitas pessoas, digamos que desconhecido. Por quê? Algumas pessoas têm até um certo medo desse tema, mas aqui será desvendado. E para isso a Vanucci ela está devidamente preparada. O tema será: você tem poder, sendo que de assumir o controle do seu sucesso. Sucesso é uma palavra muito falada, pouco compreendida, abraçada, criticada, enfim. Existe meio que um mistério em cima dessa palavra. Eu começo esse episódio indo direto ao ponto. Vanucci, para você, o que é sucesso? Para mim, sinceramente, sucesso é, metaforicamente, você joga a bola para mim e eu jogo a bola para o gol. Tá. Isso para mim é sucesso. Realização. Se eu estou num campo de futebol, a minha obrigação é correr atrás da bola ou recebê-la de quem mande para mim, oportunamente, e direcioná-la para o gol. E ver a galera toda se mobilizando, aplaudindo, porque a gente conseguiu. Caramba, aquilo que a gente pretendia. Que metáfora boa. Não você foi. Eu esperava a resposta boa, mas essa foi melhor ainda. Por que eu digo? Porque o futebol termina sendo algo que até quem não gosta ou não entende, termina aqui entendendo, o que é o que você falou. Vira e mexe, a bola vai pro gol. Quando é que a vibração? Quando o gol é feito. Quando o gol é feito. Isso, quando a gente fala para a vida, vamos trazer agora para as vidas mesmo. Muita gente tem a oportunidade de fazer esse gol e não faz. Na tua visão, na tua experiência de vida, né, na tua jornada, qual a conclusão que você tira? Todo mundo nasceu para ter ou fazer sucesso, ou há uma divisão aqui que parte é para sim, parte é para não. Na sua visão, o ser humano, como ele pode se considerar com relação ao sucesso? Eu particularmente entendo o seguinte: felicidade é uma obrigação de cada ser humano. Tá. Felicidade. Eu não me considero uma pessoa que está feliz. Eu me considero uma pessoa que é feliz. Tá. Obviamente que tem dias que a gente está triste e tem dias que a gente está alegre. Isso aí é estado do ser. Mas a felicidade é condição do próprio ser. Então, assim, eu particularmente volto a enfatizar bem isso, entendo que sucesso é realização e, sim, está para todos, assim como a felicidade. Perfeito. Se você se declara, se reconhece uma pessoa infeliz, você pode fazer, né, se planejar estrategicamente, trabalhando aí vários mecanismos que a gente dispõe para que a felicidade ela chegue até você. Felicidade tem a ver com conquista? Não. Tem a ver com sentimento pessoal a respeito de si. Então, tem muito a ver com estima própria. Felicidade. Agora, sucesso, para mim, quando eu digo assim, o sucesso é sinônimo de realização,
Porque ele pode ser encontrado em pequenas conquistas. Boa. Então, quando eu me disponho a idealizar algo e trabalho para conquistar esse algo, essa realização, essa conquista, esse resultado favorável ao meu interesse é sinônimo de sucesso. Então, assim, como eu trabalho todos os dias proativamente em função da minha autorrealização, eu sou uma pessoa declaradamente feliz e conceitualmente de sucesso. Muito é assim que eu bom. me declaro. Você me respondeu a pergunta que eu iria fazer e gostei demais, porque isso é um exemplo, uma inspiração. Muita gente tem dificuldade de enxergar ou até admitir o sucesso na sua vida. Sim. E aí tem várias razões, não vamos explorar aqui todas, mas pelo menos algumas. Uma pessoa que entende que sua história de vida não foi a das melhores, e em um dado momento ela queira reverter, subverter essa realidade, e ela pode alcançar o sucesso? Pode, eu acho que o sucesso ele está para todos. O que pode faltar é o autoconhecimento, a autoanálise e a própria vontade de vencer. Porque, para mim, sucesso tem a ver com vitória. Sim. E se tem a ver com vitória, tem a ver com pódio. E se tem a ver com pódio, eu quero estar em primeiro lugar. Então, assim, eu acho, sim, e eu não tenho vergonha de declarar que eu posso tudo que eu queira. Se eu quiser, se está, de fato, ao meu alcance, e se eu posso conquistar, eu vou trabalhar de forma profícua, profunda e exaurientemente para conquistar o que eu desejo. Perfeito. Quando inclusive, eu vou fazer aqui uma ressalva, eu sou o tipo de pessoa, Jailson, que não usa muito a palavra sonho. E isso por quê? Porque eu entendo que sonho a gente tem dormindo. Tá? Geralmente no estado de inconsciência. Você está dormindo, você sonha. Se você acorda e lembra do que você sonhou, você como adulto maduro, capaz de perceber a importância daquilo que ficou registrado na sua memória, embora tenha sido sonhado, você vai tornar aquilo um ideal. O sonho vira ideal. Ideal, adultos têm. Tá. Imaturos não consideram o termo ideal. Aliás, correlacionam o termo sonho a ideal. Sonho a gente tem dormindo, ideal a gente tem acordado. Porque, como adulto, a gente tem que buscar realizar o ideal. Ele passa para o plano estratégico e se transforma em realidade. E aí você vai se declarar bem-sucedido. Boa. E aí, por consequência, o sucesso. O sucesso vem. O sucesso, muita gente imagina que cai do céu, ou então, assim, que alguma coisa aconteça, até tem aquela brincadeira, fulano nasceu com a estrela na testa e tal, né? Enfim, o sucesso pode ser provocado, ele pode ser previamente de caso pensado? Eu ouvi uma frase um dia desse que diz assim, a sorte é quando a oportunidade lhe encontra e você está preparado. Perfeito. Isso é sorte para alguns. Eu gostei dessa frase, porque o que alguns chamam de sorte, né? Outros chamam de oportunidade de fato. Assim, imagino que a situação chega, você está pronto porque você se preparou. Você foi curioso, você estudou, você, enfim, né? Sim. Tudo que era possível você angariar para trazer como suporte a nível de conhecimento para você mais adiante, de repente, diante da oportunidade, você dizer, estou pronto, né? Aí você só vai o quê? Botar em prática. Que aí é onde entra a tal da autoconfiança. Perfeito. Quando você se prepara e se torna confiante, eu tenho uma história linda sobre isso. E eu vou querer ouvir. Eu vou dizer daqui a pouco. Tá. Quando você se prepara, você busca conhecimento, você vai atrás, você agrega valor a tudo que você aprende, aí quando a oportunidade chega, você realiza e diz, estou pronto, é aqui. E aí o sucesso vem. E você vai só, entendeu? Somando histórias de sucesso. E uma frase linda também, eu gosto dessa coisa de frase. Meta boa é meta morta. Meta boa é meta morta. E por quê? Porque se você
identifica um ponto de conquista para um futuro, você vai fazer o quê? Trabalhar um plano estratégico para conseguir realizar esse ideal, essa meta. Então, quando você mata aquela meta, é porque você conquistou, você foi bem-sucedido, a sua intenção foi realizada. Então, meta boa é meta morta, por quê? Porque ela vai ser substituída por uma nova meta. Muito bom. Bateu a meta, chega a nova. É sobre isso. Todo sentido, Vanu, isso que você está falando, e eu tenho isso como, não é o caso de eu falar tudo aqui, mas meu caso é um deles. De estar preparado, e aí sim, o sucesso chegou, teve esse encontro de estar preparado com a oportunidade. Isso. E a oportunidade, boa parte das vezes, sendo por mim preparada, planejada. Exato. Ora, se eu estava em um setor, eu começando minha carreira, e eu tinha um amigo ao lado, que ele ocupava um cargo melhor, mais estratégico, e ele estava concorrendo a um concurso público, e ele era um cara inteligente, ele tinha probabilidade de passar. Terminou o curso de Direito, estava indo fazer. Foi o que eu fiz. Eu já imaginei, ele vai passar nesse concurso, e eu vou me preparar, porque a vaga dele chega. Aí eu fui ler, aí eu fui estudar, pesquisar, me antecipar, largava e estudar, fui na livraria, comprei um livro estratégico de José Cerzon, Rotinas Trabalhistas, fui estudar, depois a gente vai chegar nesse ponto que você conhece bem, fui estudar lá, e entendi todo o trajeto ali das rotinas trabalhistas. Foi o que aconteceu, dito e feito. Na hora que ele passou no concurso, saiu da empresa, a vaga estava me esperando. Pois é. Então, preparado. Aí vai dizer assim, foi sorte, tá? Sorte, irmãozinho, é você ficar até tarde lendo. Né? Estudando, ninguém vê. Bastidor, então, ninguém vê. Sucesso tem esse viés que deve ser extremamente considerado. Pois é. Mas, Vanucci, eu estou muito curioso para conhecer um pouco da sua história também. Tá. Você é uma pessoa que naturalmente passa uma energia. Eu digo isso com prova cabal. Eu estava aqui recebendo, esperando o Vanucci chegar. A conhecia pelo digital. O digital tem essa beleza de a gente conhecer pessoas, né? Sim. E ficar ali pesquisando. Eu gostei que só do seu Instagram, quando eu vi, disse, cara, que Instagram bem preparado, né? Empresária, CVO, CEO, RPC, especialista em autogestão, gestão de pessoas, enfim, jurista, mentora e palestrante. Quando eu vi, o título realmente ele atrai, mas mais do que isso é a comprovação. Porque você vai folheando, você vai passando aqui, né, zapeando, e você vai vendo os conteúdos, as provas sociais, e são boas. E isso realmente, eu disse, pô, ela realmente condiz aqui com a realidade. E aí Vanucci chegou na minha sala. Cara, que energia boa. Daqui a pouco a gente estava conversando, parecia que a gente era amigo de infância. Bate! Parecia que a gente era amigo de infância. Eu já lhe vi em algum lugar. Pois é. Então, isso é muito bom. Aí, agora o público, né? O Brasil é imenso, nosso canal no YouTube cresce cada dia mais. Amém, esse episódio, com certeza, ele vai ter aí uma receptividade muito boa. E a gente quer te conhecer. A tua história, Vanucci, como começou? Fazendo aqui meio que uma linha do tempo. Certo. Você, de onde nasceu, terminou ali o ginásio e aí tinha que decidir o que fazer na vida, que é muito comum. Acontece, às vezes, de ter a interferência dos pais. Na sua grande maioria com muito amor, nem sempre de forma assertiva, porque a visão dele naquele momento, tudo bem. Mas aí tem sempre essa interferência. Fala um pouquinho, esse momento, quando você apertou o botão, o que você, quando cresceu, o que você na vida? Pois é, o problema é que eu já nasci grande. É por aí. Como dizia o grande filósofo na Bahia, baiano não nasce, baiano estreia. Pois é. Então, e eu sou bem do sul da Bahia, então aquela história da região é muito maravilhosa. Itacaré, eu fui fazer rafting em Itacaré, foi massa, um dia marcante. Tudo lindo, conheço o Porto Seguro, conheço Vitória da Conquista, conheço Itapetinga, conheço aquelas cidades menores ali também, de passagem, mas conheço. Os pontos turísticos. Tua cidade é linda. Aliás, a Bahia. Meus amigos baianos, um beijo para vocês. Pronto. Olha que privilégio estou tendo aqui no TheCast. Receber essa baiana. Esse episódio vai bombar na Bahia, aguarde. Com fé em Cristo. E agora ele remetendo a história de que uma baiana em Maceió, né? A gente estava há pouco tempo lembrando de Alceu Valença, que fez, eu não sei se a letra é exatamente dele, mas a música fez sucesso com ele, né? Eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Essa música, ele não sabia, mas ele estava fazendo para mim.
E eu tenho uma luz que ilumina. Então, e o espelho tem uma luz que ilumina. Ao meio-dia clareia a luz do sol. Pois é. Eu venho de uma cidade chamada Ibicaraí, lá no sul da Bahia. É uma cidade encravada mesmo no sul da Bahia, muito pequena. A minha história de nascimento é uma história muito pitoresca, porque minha mãe estava caminhando de uma vilazinha da nossa cidade, dá em torno de 8 quilômetros para a cidade, da vila para a cidade, e manhã estava de bucho, ela estava com 9 meses de gestação. Meu avô estava acompanhando ela. Ela era de um partido, apoiando um candidato a prefeito. Meu pai apoiava exatamente o opositor. Então, enquanto ela estava no trio elétrico acompanhando o prefeito, o candidato a prefeito dela, meu pai devia estar em outro ponto da cidade. Tudo certo. Mãe, então, a gente estava acompanhada com meu avô, de bucho. Quando chegou em casa, ela começou a sentir dores. E aí, foi até o banheiro, não imaginava que seriam dores do parto, mas em minutos eu nasci. Vanucci nasceu. Eu nasci quase embaixo de um trio elétrico. Então, essa energia toda, eu acredito que tenha sido em função de eu ainda estar ouvindo o que Dodô e Osmar estavam cantando ali no trio elétrico. Dodô e Osmar, pois é, só. Então. Naquela época o trio elétrico fazia sucesso. E minha mãe extremamente festeira, mãe, gente boa demais. Não abriu mão, né, do fato de estar ali acompanhando. Já vi que eles tinham assim temperamentos fortes, né? Porque ela não abriu mão. O oposto dele, assim. Olha só. E eles eram pais, eles foram maravilhosos. Boa, que bênção. Então eu nasci ali, naquela região cacauicultora. Opa! Para quem não conhece. Mas eu não nasci picada. Eu não fui picada pela síndrome da Gabriela. Tá. Você sabe a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu morri assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim. Não, eu não. Não, você tá eu nasci ali, mas eu não tinha disposição nenhuma para continuar ali. Então, eu fiz tudo que até 15, 16 anos, por aí, os meus pais me induziram a fazer. Sim, certo. Né? Eles me davam escolhas, mas dentro do que eles entendiam que era razoável para aquele momento. Depois eu fiz o magistério lá mesmo na cidade. Em seguida, eles me deram a carta de alforria que eu tanto esperava. Opa. E se dispuseram a me permitir escolher o lugar no Brasil ou em qualquer outro lugar que eu quisesse ir morar, estudar, enfim. Chegando em Aracaju, eu fiquei um tempo lá, depois vim para Maceió, passei na faculdade de Direito. Tá. Fui jurista ali, né, advogada, militante na área do direito trabalhista durante muitos anos, acho que uns 20 e tantos anos, que 25 massa. anos. E o detalhe, e eu acho bem legal, quando eu estava ainda na faculdade de Direito, surgiu, eu acho que era a primeira prova para concurso, né? A gente chamava concurso para estagiários. Sim. E eu me dediquei muito. Você falou que estudou para a vaga lá. Eu me dediquei muito, mas eu me dediquei muito. Eu passei as férias estudando para passar no concurso. E eu passei em primeiro lugar. Que bênção. Passei em primeiro lugar, só que uma outra moça também passou em primeiro lugar. A pontuação foi igual. Só que ela tinha critérios que induziriam ela a ser declarada como primeira. Acho que a idade, alguma coisa assim. E aí depois ela acabou, não sei se ela estagiou ou não, mas eu fui estagiar numa vara cujo juiz era da cidade vizinha minha. Eita, Itapetinga, ele era de Itapetinga. Olha só. Doutor Pedro Inácio era de Itapetinga. E aí eu comecei lá, né, a fazer o estágio e tal, só que eu incomodada com a condição de estagiária no sentido de como é que eu posso ser clara? Eu não estava gostando das tarefas que eram atribuídas ao estagiário. Sim, sim. Aí eu cheguei para o juiz. Sim, doutor Pedro. Doutor Pedro, não estou gostando disso que eu estou fazendo, que era carimbar, numerar folha. Na época o processo era físico. Sim. E assim, eu queria aprender mais. Eu ainda tirava cópia de peças que eu achava interessantes, eu guardava para ler. Sabe? Eu era muito, muito curiosa e muito estudiosa também. Boa. Aí, e corajosa. Muito. Cheguei para doutor Pedro, doutor Pedro, por favor, o senhor tem que me ajudar. Olha, eu não estou gostando disso. Ele faz o seguinte,
Na época tinha juiz classista. Sim. Aí e geralmente... Não vou nem dizer que eu fui, senão vocês vão revelar a minha idade. Pois é. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho 52 anos. Por favor, é segredo nosso, mas eu fui juiz classista. Pois é, incrível, rapaz. E em algum momento, quem sabe, Vanusa, a gente se encontrou nos corredores. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Exato. A gente se conhece. Eu era atuante, viu? Eu era atuante, eu não era daqueles assim. E eu joguei várias posições, assim. Eu era do negócio, do mundo dos negócios. De resolver e fazer acordo e ajudar realmente a justiça. Tem muitas histórias assim, engraçadas, interessantes. Você que é da área trabalhista, lidou muito com gente, né? Porque você está aí sempre com o preposto, com o reclamante, com testemunhas. Sim. E eu imagino, vai ter outro episódio depois. A Vanusa aqui pra gente só falar histórias desse mundo. Do mundo jurídico. Do jurídico Pois aí eu falei com o doutor Pedro e sabe o que ele me disse? Pegue uma cadeira e todo dia, nos horários das audiências, você vai ficar aqui comigo. Que massa. Foi desse jeito. Então, assim, eu aprendi a advogar participando das audiências. Não tem melhor escola. Quando eu saí da faculdade, eu fui para um escritório, estagiar gratuitamente, e o advogado me pediu para fazer uma audiência. A primeira audiência foi uma audiência de instrução. Top, conheço. E eu era a advogada do banco. Caraca. Processo dificílimo, extremamente complexo. Quando ele disse, você vai, imagine o que eu respondi? Vou. E fui. E o advogado que estava do outro lado, representando o reclamante, quando eu terminei a audiência, ele gostou da minha atuação e me contratou. Era um dos maiores escritórios de Maceió. Caraca. E ele me perguntou se eu queria ser contratada pelo escritório dele, quis fazer entrevista. Eu fui. Olha e só. passei 7 anos trabalhando com esse escritório. Olha só, quem é do mundo do direito, ou quem pelo menos transitou nesse meio, sabe, ela estava de um lado, e o trabalho dela foi reconhecido, e foi contratada em tese pelo inimigo. E ganhando muito na época. Era diferente, assim. Contratada pelo inimigo. Pelo inimigo, exatamente. Isso é um corte, viu, Arthur? Lindo. Contratada pelo inimigo. Exatamente. Eu fui contratada pelo inimigo. Eu já vi esse filme. O cara olha assim e diz, rapaz, esse aqui... o advogado do diabo, né? Isso, já vi esse filme aí, é muito grande. Tem você sabe, todo mundo sabe, no Brasil tem grandes nomes na política. Sim. E nomes que, queiram ou não queiram, deixaram uma lenda na história. A ACM, eu acompanhei bem a história dele, e essa história de assim, quem é o cara bom do outro lado? Mande buscar, eu quero o melhor do inimigo. Traz estratégia. E aí é onde entra a questão, a gente associando do sucesso, porque se você faz sucesso no que faz, até quem está contra pode lhe trazer. Exatamente. E aí potencializa o seu sucesso. E eu fiquei lá 7 anos. 7 anos. E o cara que eu substituí perguntou a esse que me contratou se eu era melhor do que ele. Eu não sei a resposta. Tá. Ele não me disse a resposta, mas se eu fui contratado e se eu substituir, então a resposta é óbvia. Com certeza. Pois é. Mas isso faz parte. Eu atuei no Brasil durante um tempo como headhunter, caçando talentos. E aí andei em vários lugares buscando pessoas. E eram pessoas assim que eu bati o olho. Entendeu? Eu já também trouxe para o meu lado pessoas que batiam em mim. Porque eu disse, esse cara bate em mim. Se ele bate tão bem em mim assim, ele do meu lado vai bater em que eu queira. Então vamos embora. Vem para cá. Né? Atuei aí, fiz alguns trabalhos em empresas grandes e aí eu era contratado para ir caçar esses talentos. Talento. E aí a gente descobre, e de repente a gente tinha descoberto, não descobrimos naquela ocasião, mas descobri aqui agora. Tá aqui a Vanusa. Pois é, então eu aqui. Então, Vanusa, você passou um tempão no mundo do direito e tal, mas aí foi alargando suas fronteiras, abrindo a sua mente. Me fala o próximo passo, quando você começou a entender que você apenas atuar como jurista, como advogado, não era o suficiente. Você deu um passo seguinte. Qual foi ele? Eu fiquei aí mais ou menos 25, 28 anos militando juridicamente, né? Na seara trabalhista. Tá. Em seguida, meu esposo ele migrou para a Previdência, a área da Previdência. Meu escritório continuou e ele montou o dele. Ele é advogado também? Ele é advogado também. Nós estamos juntos há 20 anos e, enfim, ele passou a ser previdenciarista e eu continuei na trabalhista. Me realizava muito como advogada trabalhista, porque eu lidava no operacional. Tá. Eu sempre fui advogada do operário. Então, assim,
tinha muito a ver com a minha realidade, porque meu pai era produtor rural. Meu pai tinha... Tá. Na Bahia a gente chama de roça, né? Sim. Então, o pai era da roça, cultivava cacau, mas também gado. Então, assim, eu não tenho história de pobreza para contar. Eu não tenho. Eu sempre tive tudo que eu quis dentro das possibilidades do meu pai. Então, eu não tenho história de sofrimento. Pelo contrário, eu tenho minha história toda de felicidade, de alegria, de bons motivos para sorrir e de excelentes motivos para melhorar. Boa, isso é que é o bom. Entende? Não, você não entrou, como você falou, na síndrome da Gabriela, de se conformar. Isso é que é bom. E também fazendo valer o fato de você nunca ter passado fome, por exemplo. Nunca. Com todo respeito a quem tem essa história, que é boa, muitas das vezes inspira, de superação, mas em não tendo, mas reconhecendo o estágio em que estava e avançando para o próximo nível, tudo bem. Eu nunca me conformei. Assim, eu sempre fui inconformada. Né? A Gabriela era conformada, por isso a síndrome. Eu não. Eu sempre quis mais. Não que eu entendesse que aquilo era ruim. Tá. Ou que eu pudesse me acomodar naquela zona de passividade. Não. Sim, eu sempre quis ir além, por quê? Porque eu precisava me desafiar. Me desafiar. Sim. O mundo não estava me desafiando. Entendi. Quando eu via que existia a possibilidade de eu conseguir ainda mais, eu ia atrás. Perfeito. Então era só jogar o anzol, né? A isca no anzol, e eu mesmo ia correr atrás da isca. Perfeito. Porque o peixe que eu precisava pescar precisava de uma baleia junto, e essa baleia era eu. Perfeito. E eu faço questão de registrar, Vanucci, esse seu sentimento, essa sua visão, que nunca é tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde e nunca termina. Exato. Porque, por exemplo, para o que você conquistou, nós já conquistamos, a gente podia estar muito bem dizendo, não, agora eu vou parar por aqui. Não. Não, pelo amor de Deus, não. Estou começando agora. Pelo amor de Deus, não. O brilho nos seus olhos reflete isso. Está começando agora. É sempre hoje. É sempre sobre o hoje. Tá. O amanhã eu planejo, mas o agora é o que me importa. Perfeito. Então, se eu posso mais, eu vou atrás desse mais. Eu vou atrás desse mais. Eu sou realmente aquela pessoa imparável. Massa. Entendeu? A próxima conquista, ela está nos meus olhos. Eu sou o que a gente chama de visionário. Sim. Né? Eu tenho um propósito de vida, e inclusive esse propósito eu também levo para todas as empresas da nossa rede e para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Todos eles sabem qual é o nosso propósito, seja enquanto pessoa, seja enquanto empresa. E a missão da nossa empresa, da nossa rede, todos eles sabem qual é. E a visão. Então, por isso que eu boto CVO, porque eu sou realmente visionária. Sim. Perfeito. Eu não vou nem declarar assim, eu sei onde eu quero chegar, porque nem eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito bom. Eu sempre vou em busca do próximo passo. Próximo passo. Só para um registro, Vanucci, quando eu comecei gravando podcast, nosso primeiro episódio, o número 1, o título foi Os Inconformados. Tudo a ver com você. Diferentemente de revoltado. Os inconformados é aquele que está bem, mas ele tem visão de querer melhorar, de mudar, Exatamente. de participar de movimentos, que hoje é o teu forte. Não é? Hoje é. Então, Os Inconformados foi sobre isso. E você tem tudo a ver. É como se você estivesse naquela mesa ali do episódio número 1, que foi ao ar no dia 9 de dezembro de 2021. Bom. De lá para cá já foram centenas, dezenas. Precisou começar. Exatamente. Então, Vanucci é uma inconformada. Eu sou inconformada. Então, quando eu vi que eu através do direito, eu consegui mudar muitas vidas. Porque quem procura a gente enquanto advogado vai para buscar a solução a respeito de uma determinada demanda, né? Então, assim, o advogado funciona como intermediário da aplicação do direito, da lei propriamente. E aí, quando o cliente chegava no escritório e eu conseguia, através do processo, fazer a oferta do direito, que a gente pede ao juiz, o juiz declara, né? Sim. E a gente intermedia, dá o resultado do processo de forma satisfatória, aquilo para mim era um abraço do universo. Sim. O cliente satisfeito, eu realizada e o mundo com mais uma pessoa feliz. Perfeito. Entendeu? Só que os processos... Nos processos, aliás, a gente faz a transformação individualmente. Tá. Quando eu comecei a fazer as palestras, eu fui convidada. Na verdade, é uma coisa bem detalhe. Eu, na verdade, quis contemplar com alguns colaboradores
numa ida para um evento aqui em Maceió, de um evento que dizia respeito a empreendedorismo. Tá. Eu quis comprar ingressos para o meu acervo de colaboradores aqui de Alagoas. E a pessoa que era idealizadora do evento quis me conhecer. Que massa. Quis me conhecer. Aí marcou um café comigo, que foi a Daniele Marques. Boa. Marcou o café comigo. Gostou do meu perfil, que ela também viu meu perfil no Instagram. Gostou, me convidou para ser palestrante. Nunca mais eu parei. Massa. Por quê? Porque eu entendi que a minha missão era transformar vidas e eu fazia isso através dos processos. Perfeito. Mas quando eu vi que no palco eu consegui impactar, seja através do storytelling, seja através do conhecimento que eu passei ali, eu consegui impactar pessoas e eu fui, depois da palestra, abraçada, muita gente me abraçando, me agradecendo, emocionada, querendo tirar foto. Eu disse, gente, eu consegui, então, impactar positivamente a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a minha missão, além dos processos, agora vai ser exercitada através dos palcos. Sim. Aí eu descobri os palcos, descobri mentorias e, ultimamente, descobri treinamentos. Que massa. Então, assim, eu não fiz a transição de carreira. Tá. Eu agreguei mais coisas à minha vida. Tudo a ver. Eu já lhe antecipo, Vanúcia, meus parabéns nesse sentido, pela visão. Sim. Porque, assim, o que tem de gente boa nesse Brasil e nesse mundo, que conseguiu juntar muita informação e conhecimento e desperdício não está no gibi. E há uma carência, sim, de pessoas com essa bagagem que inspire, que transforme. Isso é um fato. E me alegra muito em saber que a sua visão nesse momento expandiu e abriu. Hoje, de lá para cá, aí você hoje está transformando, impactando vidas, sim, não mais de forma pessoal. Não, né? Coletivizando. Coletivizando. A primeira experiência sua nessa hora de coletivizar, de estar junto, de ver outras pessoas te ouvindo, absorvendo o teu conhecimento, tua energia, a tua verdade e ela evoluindo. Me fala um pouquinho de alguma delas, ou uma delas, experiência, você no palco, você encarando isso aí, você vendo um certo reconhecimento. Fala um pouquinho. Eu vou dizer para você, a primeira experiência foi maravilhosa, foi esplêndida. Houve uma sucessão de outras experiências, sim, no palco, mas tem uma situação que me impactou muito. Eu fui convidada para palestrar em Lisboa. Eu hoje sou palestrante internacional, ganhei aí a condição de palestrante internacional. Foi um convite assim, irrecusável. E lá, quando eu entrei no palco, eu falei um pouco sobre a história do descobrimento, com uma visão pessoal minha. E, obviamente, que tinham lá pessoas de Angola, africanos, pessoas da África, que muita gente mora em Portugal, angolanos, portugueses, espanhóis, muita gente ali da Europa, né, de vários países sentados ali na plateia, e também brasileiros. Só que eu comecei a palestra com a minha visão sobre a descoberta do Brasil, por Portugal. Perfeito. E aí eu levei o seguinte: para alguém descobrir, precisa existir algo ou alguém para ser descoberto. Perfeito. Se não se mobilizam no sentido de descobrir, esse algo ou alguém vai ficar ali, escondido. Então, assim, independente das questões históricas, filosóficas e sociológicas, eu disse lá em Portugal que eu precisava ser descoberta. E foram os portugueses que me descobriram. E eu não podia agradecer, ou deixar de agradecer aos portugueses por isso. Eu não sei se outros povos talvez teriam descoberto o Brasil, mas foi Portugal quem executou a tarefa. Eles saíram para as Índias para pegar especiarias, é isso que a gente sabe, né, na história. E houve uma tormenta, as naus mudaram a direção, perderam o rumo das Índias e vieram parar na costa brasileira, onde
Em Porto Seguro. Em Porto Seguro. Na terra de quem? Há controvérsias, mas eu vou... Há controvérsias. Há quem diga que foi em Alagoas. Alagoas. Que o monte lá de Coruripe foi o primeiro a ser avistado. Foi. Mas, veja só, seja na Bahia ou em Alagoas, o fato é que lá ou aqui, eu sou de lá e sou daqui também. Entendeu? Seja em Porto Seguro, seja em Coruripe, eu estaria lá ou aqui. Boa. Então, assim, perfeito, as naus vieram para cá e eles descobriram o Brasil. Que palestra massa. Foi massa, o início foi assim impactante. E assim, tem uma pessoa em especial, salvo engano, o nome dela é Dija, ela é espanhola, estava presente e ela chorou. Eu disse assim, ninguém me perguntou nunca se eu queria ser índia. Eu sei que tem muita gente que fala mal dos portugueses por conta da descoberta e tal. Né? Tem um conflito aí de receptividade. Uns recepcionam bem a ideia, outros não, uns condenam, outros não. A gente foi escravizado, tem os escravos, os índios, enfim, aquela polêmica toda. Eu não entrei nesse ponto. Mas ninguém me perguntou se eu queria ser índia. Eu poderia até estar sendo índia até hoje, se ninguém tivesse me descoberto. Mas que, aliás, eu ia lhe perguntar que tribo você faz parte. Eu sou Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Pois é. É porque você, quando entrou, disse, rapaz, essa menina é índia. E ela deve ser daquelas índias brabas que mata gente. Do povo de Santa Cruz, Cabralha, Porto Seguro. Pois é, eu precisei ser descoberta. Então, eu compreendo isso como sendo, assim, um fator extremamente relevante. E eu agradeci... Jaelson, né? Eu agradeci de uma forma plena, concreta e verdadeira aos portugueses por terem me descoberto. E eu estava falando sobre mim. E essa moça, a Dija, ela veio me agradecer por ter demonstrado aquela visão a respeito do descobrimento do Brasil por Portugal. Que massa. Chorando. E ela é uma fera, ela tem várias... ela tem conhecimento em várias áreas. Massa, história, ela era membro do Exército de Portugal. Enfim, ela tem várias áreas. E assim, esse momento foi muito impactante para mim. Vanusa, isso marca a gente, marca muito. Isso é meio que uma energia... Essa visão, ninguém, pelo contrário. É verdade. Pelo contrário, eles como portugueses... Sim. Sabe igual Argentina e Brasil? Existe essa coisa Brasil e Portugal, né? Então, até os brasileiros mesmo, a gente tira muita onda. Tira onda. Tal. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei assim, impactada. E detalhe, lá eu encontrei gente de Floresta Azul, que é uma cidade... onde meu pai tem fazenda, assistindo a palestra. Caraca, aí é conexão demais. E gente de Almadina, que é a cidade onde o meu sogro tem fazenda. Aí eu disse, gente, como o mundo é pequeno. Não, para você, eu acho que a minha pergunta foi propícia e você deu a melhor resposta do mundo, né? E sei que você tem outras, né, experiências, e essa daí você julga como relevante, porque realmente é. Foi relevante. Até para nós mesmos, eu confesso que é como se eu estivesse lá nesse momento ouvindo essa palestra e me senti aqui, é uma visão diferenciada. Diferenciada, né? Ela foge do comum. Até as idealizadoras ficaram assim, impactadas, porque como é que você teve esse... Eu tive, né? As noites revelam minhas pesquisas, né? Vanusa, essa tua história é muito massa e ela se confunde muito, a tua história em si, com o tema que a gente está tratando aqui, que é você assumir o controle do seu sucesso e, pelo que a gente percebe, você tem feito isso ao longo da tua jornada. Sim. No mundo do direito, aí no palco, você vivenciando isso... Como empresária também. Como empresária, e você atrai aí o seu time para ter essa visão, porque a cultura contagia, né? E a cultura é você, a sua mente pensante. Eu quero avançar para outras coisas que você também vem fazendo, né? Então, o digital, vou trazer um pouquinho agora o digital nessa pegada, porque você é uma pessoa bem posicionada. Eu estava observando aqui e isso faz uma diferença também quando você fala em trabalhar com massas humanas, ou seja, com mais pessoas, na coletividade. O digital para você nesse processo, como tem sido e como foi a sua entrada?
Eu digo isso porque nós, e considerando, até eu brinco com muitas mulheres que gravei, eu digo, eu não falo da idade, nunca diga a idade e tal. Detesto. Não é? Sabe, isso é uma pergunta, né? Mas o teu storytelling, ele revela o teu conhecimento, né? Embora nós estamos aqui jovens demais, eu tenho 40 a mais, eu brinco muito, né? Somos do 40 a mais. Eu tenho 30 a mais. 30 a mais. Registra aí, viu? Os 30 a mais. Então, Vanucci, que é do 30 a mais, e que para os 30 a mais... E que mente às vezes. Mas é uma mentira com fundo de verdade. Né? A aparência é mais, né? Eu fico olhando na academia e disse, essa menina vai na academia fazer o quê? Ela é a personal? Eu fico confundindo. Já me perguntaram se eu era personal. Ela é a personal, então... Isso é muito bom. É sinal de que você está bem, meu amigo, na fita, desde que você tenha mentalidade. Né? Tudo está na mente. Então, entrar no digital com 30 a mais, considerando a geração alfa, essa geração que já vem com chip, né? Né? Eu tenho um filho de 14 anos, meu irmão, eu pergunto a ele, ele diz, não, pai, assim não. Tá, rapidinho eles resolvem. Não, resolve. Eu tenho que eu tenho que exercer a autoridade, senão ele... né? Mas isso é muito bom, eu fico muito feliz, eu acho essa turma jovem. Mas Vanucci, 30 a mais, entrando no digital, enxergando, se posicionando. Como foi isso? Não foi fácil. Não tem sido fácil. Né? Não tem sido fácil. Eu, ao longo dos últimos 5 anos, eu já gastei muito investimento. Perfeito. Né? Na verdade, eu investi muito em vários cursos. Né? Eu tenho aí Roberto Chiniachik na minha história, a Tati Deandra na minha história, eu tenho André Menezes na minha história, eu tenho Antônio Medeiros na minha história, eu tenho Tiago Brunet na minha história. Caramba. Eu tenho o Joel J na minha história. Eu tenho a própria Dani, que ela mentorou, fez uma parte também de mentoria comigo. Aline Castelo Branco, gente boníssima demais. Inclusive, a Aline foi até entrevistada pelo próprio Jô Soares. Então, assim, ela tem uma bagagem legal. Top. Então, assim, eu investi... Hoje tem Jaelso Gomes na história. Hoje entrou mais um grande aí na minha história. Na minha história também tem a Vanucci, de Paula. Pois. Isso é muito bom. Então, foram muitos os investimentos até hoje. E eu confesso que não tem sido fácil. Muito do que eu conquistei até agora vem muito da espontaneidade e da própria bagagem que eu trago. O magistério, que foi meu primeiro curso, né? Sim. Eu me formei em magistério como professora, eu estudei no colégio público, então eu dava aulas para crianças. Então eu já exercitava a oratória ali, em salas de aula, apesar de não ter ido adiante a minha condição de professora, ficou só ali mesmo, na Bahia. Em seguida, o curso de Direito, que exige que a gente se posicione de forma vernacular, interessantemente. Né? A nossa oratória tem que ser interessante. E eu sempre gostei, inclusive, de fazer sustentações orais. Boa. Inclusive em Brasília também, assim. Boa, existe um acervo histórico, que remete à minha condição de oradora. E as palestras, para mim, elas precisavam de uns pontos, graduar alguns detalhes, porque não é só chegar lá e falar. Existe toda uma técnica. Então, a gente só agregou alguns pontos à bagagem que a gente já tinha. Então, entrar no mundo digital exigiu não só os investimentos, mas também a dedicação. Porque a gente precisa, muitas vezes, considerar, e eu briguei muito comigo em relação a isso, a imagem tem que ser adequada, né? Precisei fazer consultoria de brand para entender melhor o meu perfil, qual é a paleta certa, coisas que antes eu não encarava como relevantes. Eu não considerava como relevantes. Eu vestia a roupa que eu achava que era legal para mim. Mas aí vem a consultoria de imagem que diz o contrário. Não, tal cor fica melhor em você. Isso tudo para entrar na cabeça do ser humano não é fácil. E o mundo digital, ele exige, sim, isso. Você precisa se posicionar estrategicamente. Muita gente consegue views e se manter durante certo tempo no auge
né? Mas não mantém. Perfeito. Então, a pessoa que trabalha de forma racional, com realismo, sem paixão. Eu Perfeito. sou contra essa história de paixão. Paixão passa, a motivação passa, o realismo fica, a racionalidade fica, perfeito. A autoconfiança, ela se engaja mais e faz você se tornar mais forte diante, né, do digital. Então, eu precisei trabalhar todo esse acervo para me posicionar bem estrategicamente, entendeu? Embora eu ainda, por exemplo, eu já consigo fazer edição. Perfeito. Né? Mas aí eu contrato pessoas, André, por exemplo. Boa. André é contratado exclusivamente para ser meu partner. Boa. Porque eu preciso ter alguém que esteja comigo para registrar momentos relevantes. Perfeito, perfeito. Para serem colocados à disposição de pessoas que nos acompanham. Perfeito. Aparece bobagem para alguns, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem que cultivar. Grande verdade o que você acabou de falar. O digital, ao contrário do que alguns pensam, que é de qualquer jeito, que não tem técnicas, exige realmente uma dedicação. Deve ser feito de forma intencional, que segue esse composto estratégico. Exatamente. E isso é o que faz a diferença. Também não é uma planta que nasce no mesmo dia, ela também precisa ser regada. Né? Você está vendo aí, você falou realmente grandes nomes. Eu sei muito bem o que é isso, o tanto de investimento, de energia, de esforço, de grana, enfim. Isso faz toda uma diferença. Faz diferença. E é um negócio contínuo. O certo é, Vanuccia, também que quando você pega o caminho, e aí para quem está assistindo ter esse gostinho, é gostoso também, né? É uma sensação assim legal quando você começa a ver os frutos, você começa a ver que faz sentido para a sua vida. E vai fazendo sentido para a vida daquelas pessoas que de vão outras pessoas. De outras pessoas. E aí eu vou acrescentar uma palavrinha mágica, que é a coerência. Se me perguntarem o que eu vendo, eu vou dizer com categoria e sem nenhum pudor. Eu vendo o sucesso. Por quê? Porque eu vivi o sucesso ao longo da minha vida inteira. Meu pai foi uma pessoa de sucesso. Ele construiu uma vida linda de sucesso. Ele foi exemplo para mim. Ele é uma excelente referência para mim e para os meus irmãos. Minha mãe foi aquela parceiraça dele. Então, assim, eles somaram. E isso, para mim, é assim, motivo de orgulho, eu declaro. E existia coerência entre o que o meu pai fazia e os frutos que ele colhia. Então, tendo isso como exemplo, eu não pude plantar de forma diferente. O que eu precisei fazer? Eleger de forma mais eficaz as sementes que eu iria plantar. Eu não plantei qualquer semente e não plantei em solos aleatórios. Eu precisei entender que solo merecia a semente que eu escolhi para plantar. Boa. Entende? Então, assim, é um processo. Perfeito. Eu vendo o sucesso, eu tenho um método para quem quiser saber como a coisa se deu. Eu vou ensinar qual foi o método para chegar ao sucesso que eu conquistei. Perfeito. E que ainda virá pela frente, muito mais, obviamente. Muito mais, sim. Mas muito mais do que isso, Jaelson. Eu vendo o sucesso, mas o sucesso ele está atrelado à coerência. E a coerência ela está vinculada a uma coisa que em minha vida é muito forte: a verdade. Perfeito. Eu não posso vender o que eu não vivo. Perfeito. Eu não posso vender o que eu não acredito. Eu só posso vender o que efetivamente eu conheço. E para vender o que eu conheço, eu preciso me conhecer. Que massa. Eu preciso fazer esse mergulho interno todos os dias. Perfeito. Essa busca, ela não para. Ela é diária. Entendeu? E não é só sobre eficiência, é sobre eficácia. Eu preciso ofertar, e aí eu vou dizer, ao mundo, o meu melhor. E eu só vou ofertar ao mundo o meu melhor se eu souber o que é o meu melhor. E como é que eu vou saber? Através do autoconhecimento. Que maravilha, Vanuccia. Você falou aí, agora eu estava fazendo aqui uma trilha neural no que você vinha falando. Sim, massa. Muito interessante. A coerência, a verdade é onde está o segredo para quem se mantém.
Exatamente. Ou quem quer se manter. Porque conquistar é fácil até. Conquistar é fácil. Manter o sucesso é outro B.O. Eu garanto uma coisa, sem a verdade você não se mantém. Vai. Não tem jeito. E a verdade liberta. Liberta de verdade, como diz. Essa coerência, essa verdade, eu acho que aí, e eu posso acreditar no seu trabalho, e diga-se de passagem, farei aqui um registro forte da confiança que eu passei em você, a ter em você, do que você está colocando entre a coerência do que você se mostra aqui e você se mostra aqui e a gente está vendo aí os resultados. Porque o digital ele tem também esse detalhe de muita gente entrar sem incoerência e sem a verdade. Isso é verdade. Mas não tem problema. Para estes, a sentença está dada. Exatamente. A casa cai. Não tem jeito. Cai. Quando a gente é verdadeiro, quando a gente realmente tira do coração, é interessante que isso nos sustenta mais a gente do que os outros. Eu, nas minhas palestras, eu saio mais empolgado, mais realista, e aí eu gostei do que você falou, do realismo, do que até muita gente. Pois é. Porque serve pra gente. Porque é a sua verdade. É a minha verdade. Então você tira do coração, e isso é algo assim surreal. E o nosso conselho a você que tem, de repente, interesse em transferir essa sua vida do offline para o online, traga com ela a sua verdade, que aí sim. Aí você vai encontrar o caminho das pedras. O seu lugar ao sol. Exatamente. Não é? Como você bem colocou aí. E, Vanucci, você está, digamos assim, nessa jornada, nessa carreira, você considera meio que já no meio que no começo, no espaço temporal, assim. O que é que tu vê pela frente nesse teu trabalho aí? E eu gostei da sua fala quando você assume, e somente quem tem segurança pode fazer essa fala, assim, eu vendo sucesso. Porque para muita gente isso é papo de coach, como alguns dizem e tal, e cada um com sua visão, tudo certo, mas a gente sabe do que está falando. É algo real. Porque por mais que você seja cético e ache isso, aquilo, tal, você também quer se dar bem, você também quer êxito, você que no resumo é sucesso. E existe sim meios para que isso aconteça, cada um com a sua verdade. Então, isso existe. Então, você dizer que vende sucesso é um sucesso. Que bom. Porque tem muita gente que quer dizer isso, mas não tem coragem. Não tem coragem. Tem gente que tem medo do sucesso. Porque não vai dar conta, acha que não vai dar conta. E se aí, irmão, você acha, como disse Henry Ford, né, se você acha que pode ou não pode, em ambas as situações você tem razão. Exatamente. Se você acha que não pode, paciência, mas tem medo do sucesso. Tem medo. E aí, Vanucci, eu quero saber a tua jornada daqui para frente. Né? Você tem aí... Onde é que eu estou, né? Onde é que você está? No meio. Isso. E aí, assim, o que é que tu espera daqui para frente? Porque agora eu vou estar colado em tu também aí. Eu gosto de gente assim, que gosta do sucesso. E aí, é interessante. E eu faço questão de frisar que esse sucesso que a gente está falando, e para você não confundir, de repente eu vou te ajudar. Você pode estar pensando, sucesso. Sucesso é ter muita grana. É riqueza. Aí você ter uma casa na Barra, uma casa em Milagre, uma na Califórnia. E aí, gente, isso não tem a ver. Entendeu? Sucesso é isso aqui, ó, é paz de espírito, a gente estar realizado. A tua história, que eu me conectei, ela nasce numa cidade simples, pequena, que se você visse a vida por outro olhar, você dizia que você não era ninguém. E ali a gente conhece todo mundo. É uma cidade tão pequena que a gente conhece todo mundo. Então, mas é tudo a forma como você vê. Se você pensa que sucesso só é o Elon Musk, só é o Zuckerberg, está enganado. Não. Ali é o sucesso no modo dele, pode até ser, porque ele tem muita grana. O cara é trilionário, mas não é isso não. Não precisa ser trilionário, não precisa ter esses valores todos para você ser considerado e sentir a alegria do sucesso. Não precisa. O que precisa é você se achar. É você ter o autoconhecimento e o suficiente para saber que você está sendo alguém neste mundo útil. Você sendo útil é algo milagroso. Transformador. Ainda que sua palavra alcance uma vida. Você foi útil. Olha que coisa mais. Eu, na minha jornada do digital, já teve dias difíceis e tal, aí eu, às vezes, meio desanimado. Daqui a pouco eu encontro com alguém que foi impactado. Eu encontro com alguém que dá um testemunho. Alguém que me dá um abraço, eu sinto o abraço diferente. Não tem preço. Esse abraço aqui é diferente. Não tem preço. Não tem preço. Vanucci, daqui para frente, com quem será a Vanucci? Então, onde eu estou? Começo, meio, fim.
Todo dia é um começo, para mim. E outra coisa, eu lembro que eu conversei com você nos bastidores, você disse, sobre a forma como eu me identifico, se já houve um momento de tristeza, de decepção, lembra? Tá. Você lembra desse... É isso. Então, eu estou sempre no começo. Que massa. Todo dia, para mim, é um começo. Todo dia eu faço coisas novas, diferentes e que acrescentam a minha vida. Quem está ao meu redor já sente a minha vibração. As pessoas que trabalham comigo, hoje ela chegou daquele jeito. Boa. Sabe? É porque vem coisa nova por ali. Todo dia é isso. Ou muito nova, com a intensidade maior, ou uma novidade menor que vai agregar mais ou menos, mas todo dia, para mim, é um começo, não é um recomeço. Tá. Recomeço é diferente de começo. Porque se eu estou caminhando, eu não estou parada, eu estou aqui. Mas é uma ideia nova, é uma atitude nova, é uma rota diferente, entendeu? É um insight que veio e faz você mudar, de repente, um plano estratégico a respeito de determinada conquista. Então, assim, todo dia, para mim, é um começo novo. Massa. Eu vou trazer muita coisa que ficou lá para trás, mas naquele dia, inclusive, do novo começo, né? Tá. Eu vou tirar muita coisa da bagagem. Por isso que eu digo, é um começo. Todo dia. Eu estou no começo. Que benção. Eu vou sair daqui, por exemplo, transformada. Porque o que você passou para mim de energia e de conhecimento, eu vou levar. Perfeito. Né? A gente tem que ter um filtro. Perfeito. Tem que ter um filtro. O que é bom fica, o que é ruim vai lá para trás. Porque comigo eu só quero coisa boa. Que massa. Respeito quem não faça uma visita na bagagem. Eu faço. Perfeito. Na minha vida, comigo, só o que presta. O que não presta, sai fora. Porque um pastor, inclusive, conversando comigo, ele disse, existe lixeira no céu? Aí eu disse, não existe lixeira no céu. Então, pronto. Se tiver uma dor, ressignifique. Se tiver algo que precise mudar, mude. Faça o que tem que ser feito. E não espere que alguém faça por você. Porque o sabor vai ser diferente. Se você planta uma árvore, uma semente, eu plantei uma jaqueira. A jaca da minha jaqueira vai ser mais doce do que a jaca da sua jaqueira. Perfeito. Sem desmerecer a sua jaca. Perfeito. Ou o seu plantio. Perfeito. Mas quando a gente faz, sim, o valor é outro. É outro. Não adianta. Concordo. Plenamente. Essa história do começo e de tirar da bagagem o que não presta, eu vejo como essencial. Muita gente pesada nesse mundo, muita gente com fardo, muita gente triste. Por quê? Porque fica trazendo, inclusive, fardos que não são delas, exatamente, que não é seu. Isso é que é triste. E pesa e você vai ficando menor. Não tem jeito. E vai ficando menor a ponto de, muitas vezes, falei ontem sobre isso. Não sei se foi numa reunião, eu não sei onde foi. Eu falei sobre isso. Sim. A mala vem tão pesada, Jaelson, com coisas suas, com coisas dos outros, né? Com coisa de gente que até você nem conhece. Ah, fulano, assim, aí você tem que resolver. Você bota a mala nas suas costas, você vai ficando curvado, pesado, a ponto de você ficar estagnado. Sim. Sem conseguir se mover. Com problemas que nem são seus. Com certeza. Aí quando você tira isso tudo, hein, da bagagem. Pelo amor de Deus. Neguinho, aí você não vai só andar mais rápido, você vai correr. Vai voar. Você vai voar. E o céu é o limite? Eu não sei se o céu é o limite. Eu acho que realmente não tem limite. Não tem limite. Para quem Cara, busca. Eu tô aqui... sabe aquela energia? E digo isso, vou acrescentar, a gente está terminando aqui num podcast totalmente diferente, com várias pérolas que vêm da essência. Eu falo no sentido, para alguém de repente estar nos escutando, que na jornada já cometeu erros. Gente, pelo amor de Deus, eu quero ver quem é que nessa jornada, que tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, quanto for, que não já acumulou lixo ou erro na sua vida. Exatamente.
O grande segredo é ressignificar mesmo. Reciclar. Reciclar. Vanúcia, eu tenho 52. Nos meus 20 eu achava que eu era o cara. Quando eu completei 30, descobri que eu era um meninão. Quando eu completei 40, eu olhei para os 30 e disse, caramba, como eu era, meu Deus do céu, melhorei pra caramba. Quando eu saí dos 40 para os 50, que eu olhei para trás, que eu olhei para os 20, 30, 40, eu disse, caramba, como eu evoluí. Mas uma das coisas que me fez fazer essa visão, foi entender que o que serve fica, o que não serve vai. Exato. Porque senão você leva a carga. Porque erros na vida, desacertos, desilusões, casamentos, às vezes que não foram à frente, e outras coisas, negócio, quebrar empresa. Eu já quebrei empresa, já tive dias. Mas, gente, mas isso é a sua história. De experiência. É a sua história. O melhor dia da nossa vida é hoje. É hoje. E eu agora. Eu agora. E ainda bem que eu tô aqui. Não sei se você já leu um livro chamado O Poder do Agora. Muito, muito bom. O Poder do Agora. É um livro meu. Você, se não leu, você pode ler. É seu livro? Não, é um livro que você está na sua biblioteca. Isso, mas ele é muito bom. O Poder do Agora. E é simples. Ele pega, inclusive, ideologias milenares, bíblicas e outras mais culturas, e ele mostra que o que existe no mundo é agora. É isso aqui. E você analisando direitinho, é isso mesmo. É igual a tríade do tempo, né? Pronto. De Christian Barbosa. Sim. Se você não fizer agora o que é importante, vai virar urgente. Pronto. E se virar urgente, talvez não fique bem feito. E talvez nem faça. Nem faça. É por aí. Então, muito bom. Você todo dia é um começo e você hoje está começando. O que é que espera? Estamos começando 2025 e você tem. Quais são os seus planos, assim? O que é que está acortinado, assim, que você vai desacortinar? Vou né? Abrir essa cortina. Vou revelar. Revelações. Se tem um rosto revelações curioso, de uma baiana que está em Maceió. Se tem um rosto curioso, sou eu. Não dê muita corda, não, que eu vou longe. Lógico, eu tenho um bom senso. Mas eu fico querendo descobrir. Certo. O Brasil está curioso. Quem é? O que é que essa Vanúcia? Brasil. O Vanúcia, o que é que a Vanúcia tem para nós daqui para frente e tal? Eu disse a você que eu fiz a consultoria de brand, descobri alguns perfis que me são peculiares. Entre eles está o governante, está o homem do povo e está o heróico. São 3 figuras totalmente diferentes. Cara, eu conheço alguém que é parecido, viu? Tá na minha frente? Maravilha. Pois é. Então, o governante político, né? Lidera, ótimo. Sim. Bom. Um homem do povo, como assim? Popular e governante. Um homem do povo é um homem do povo, uma pessoa simples, né? Que está ali no meio da multidão, sendo mais um. Sim. Embora especial, mas está ali no meio do povão. Eu, governante, no meio do povo, e heróico. Top. Gente, que tríade, que tripé. Que tripé. 3 pilares maravilhosos. Mas, em contrapartida, eu descobri que tinha um detalhe que me sabotava. Qual era? O impostor chamado prestativista. O prestativismo é legal, você ser bom com pessoas, você fazer o bem, você ser gentil, mas você fazer pelo outro uma coisa que naturalmente você não faria, só para agradar o outro, isso não é legal. Não é legal. É aquela história de dizer sim a alguém e não para você mesmo. Eu era assim. Caramba! Eu era assim. Eu sempre fui muito boa. Porque nós fomos aqui no Brasil, essa geração de 70, né? 70, 65, essa geração aí, 65 para cá. Acho que o Brasil, de modo geral, a nossa cultura é essa. É ser do bem, ser bom, fazer o melhor pelos outros, se coloque no lugar do outro, tal, da empatia. Só que enfatizaram demais. E meus pais, por exemplo, esqueceram de dizer, filha, faça pelo outro o bem. Mas não esqueça que você é prioridade. Faltou essa outra parte. Faltou a comissária dizer para ele, né? Coloca a máscara primeiro em você. Pois é, faltou. Então, assim, eles passaram para mim o que eles aprenderam. Só que eu não passo para os meus filhos. Para os meus filhos eu digo, primeiro vocês. Se você tiver um pão de vida com outra pessoa que está precisando, agora não entregue o pão inteiro. Perfeito. Porque se você ficar com fome, como é que você vai ajudar outra pessoa? É verdade. Né? Você vai ficar fraco. Então, assim, o prestativista
era um embusteiro, era um impostor que eu trazia comigo, mas que eu matei. Ah, que massa. Matei, fiz terapia, minha terapeuta Ana Paula Seixas me ajudou nesse processo. Eu continuo sendo boa. Tá. Mas eu só falo sim para quem merece o sim. Perfeito. O não tá na ponta da língua, como eu digo. Caramba. Tá na ponta da língua. Caramba, entendeu? Vanucci. Aí o que eu aprendi para 2025? Vou plena. Boa. Eu vou plena. Eu sei muito mais sobre mim. Eu passei por um processo de autoconhecimento e cheguei a 2025 estrategicamente tendo planejado o meu momento integral. Vanucci veio para 2025 como pessoa. Tá, que benção. A história da Vanucci profissional vai continuar, porque eu não vou deixar de ser empresária, eu tenho tudo, eu tenho um acervo de empresas e eu preciso saber do andamento dessas empresas, os resultados, tudo bem. Eu não estou no operacional, eu não estou no tático, eu estou no estratégico da rede, das nossas empresas. Eu estou no estratégico com meu marido, mas não mais resolvendo questões ligadas à parte financeira das empresas, que era uma atribuição da minha função enquanto CEO no estratégico. Perfeito. Eu contratei, pasmem, uma pessoa para fazer o que eu fazia na lida financeira da Rede Primos Capitólio, para fazer exclusivamente o que eu fazia. Por quê? Porque eu entendi que os minutos que eu me dedicava no financeiro das empresas era uma perda de tempo. Por quê? Porque a hora da doutora Vanucci, a hora da Vanucci palestrante, a hora da Vanucci mentora, a hora da Vanucci treinadora é muito mais valiosa do que a doutora Vanucci que ficava no estratégico da empresa cuidando de planilhas financeiras. Eu simplesmente contratei uma pessoa para isto. Perfeito. Estou livre. Que massa. Livre. Eu não sou, há muito tempo, empresidiária, como diz André Menezes. Eu não sou e nunca fui empresidiária. Eu tinha os meus métodos, né? Tá. E sempre trabalhei muito bem essa questão. Eu nunca fui empresidiária. Sempre entendi que a Vanucci empresária era relevante, aquela condição, mas eu vivia a minha vida plenamente como Vanucci pessoa. Boa. Só que agora eu tenho muito mais a entregar no digital. Top. O mundo precisa de mim. Eu preciso do mundo. Então, a entrega, ela precisa ser feita integralmente. Boa. E não em partes. Muito bom. Você resumiu de uma maneira que boa parte de quem está assistindo entendeu claramente. E outros vão entender no decorrer dos movimentos que você vai fazendo. Porque certamente virão aí eventos, virão aí movimentos novos com as suas mentorias. Já estão acontecendo. Né? Já profetizo e declaro aqui o seu podcast, que você vai trazer aqui, porque você tem muita entrega para fazer numa ferramenta como essa. Amém. Para você realmente replicar, gerar conteúdo de valor e fazer cortes para tudo quanto é rede. Então, isso é interessante demais. E você é muito bem assessorada por isso, para isso. E hoje tem, inclusive, a Destrava Produções também à sua disposição. Amém. Legal. E aqui o nosso nome também como um grande apoiador para que você realmente tenha sucesso naquilo que você faz. Então, já vi que 2025 promete. Promete. E aí veio a Vanucci inteira para esse lado, porque eu tenho mais tempo. Sim. Vários convites já começaram a surgir. Sim, sim. Porque a disposição é outra. A disponibilidade é outra. Eu entrei em masterminds, né? Inclusive Perfeito. Em São Paulo eu tenho participação em masterminds lá. Então existe toda uma reestruturação, Perfeito. Considerando a Vanucci que vos fala como palestrante prioritariamente. Tá? E aí, essa história do podcast, a gente já está trabalhando nele. Que massa. E vai ser lançado, vai ser inaugurado o estúdio na parte alta de Maceió. Boa. Vai ser o Musa Brainstorm. Massa! Nome bom. O nome que me representa é Musa Brainstorm.
que é a Tempestade de Ideias. Sim, sim. E vai ser na parte alta de Maceió, no Humberto Lobo, massa. com previsão para segunda quinzena de março, para a inauguração. Você já está desde já convidado. Que massa! Eu já desejo muito sucesso e não tenho dúvida disso, porque o segredo não está em nada a mais do que essa chama. A chama. A chama que arde e a chama que faz acontecer. Né? Vanucci, o nosso papo tá gostoso pra caramba. Bom. Por mim aqui eu vou longe. Mas já nessa reta final eu ainda quero explorar, eu quero ouvir tua voz ainda. Diz aí. Eu tenho geralmente 2 perguntas que elas se tornam muito curiosas nesse movimento do digital e para as pessoas se inspirarem. Todo ser humano nessa terra, independente do seu nível social, cultural, econômico, seja qual for, ele, enquanto vida tiver nessa passagem, nesse ciclo de vida, sim, de nascer, crescer, envelhecer e morrer, né? E para muitos nem morreu, segue o fluxo, beleza? Passa por vários intempéries. Sim. Né? Normal. E aí eu queria essa curiosidade aqui. Eu chamo geralmente no meu podcast um momento sombra e momento luz. Oi. Momento sombra, simples. Aquele dia difícil, aquele dia que foi, eu posso considerar assim, o dia mais difícil da minha vida, todo mundo pode ter com mais ou menos intensidade, tudo certo. E aí eu queria descobrir, o momento sombra, qual foi o dia realmente assim que o tempo fechou e que a Vanucci disse, meu Deus, e agora? Depois eu vou ouvir o momento luz, mas esse agora é o momento sombra. Qual foi o momento sombra da Vanucci? Posso ser sincera? Por favor. De algumas consultorias que eu fiz, eu ouvi dos consultores que eu sou um caso a ser estudado. Essa sua pergunta é muito interessante. Eu sou um caso a ser estudado. Por quê? Porque o meu nível de otimização existencial é tão elevado que, para a sua resposta, eu vou dizer, eu nunca tive momento que eu possa declinar como tendo sido de sombra na minha vida. Caramba. Todos os momentos na minha vida, eu fui resiliente, eu fui plena, eu fui realista, porque eu nunca fui apaixonada. Eu nunca fui atrás de motivação. A todo tempo, eu acho que desde o meu nascedouro, eu sempre busquei motivos e não motivação. Então, eu acho que é muito da minha educação, a minha mãe me preparou para isso. Eu nunca, Jaelson, esqueci que ela dizia assim, filha, a gente tem que entregar sempre o nosso melhor, porque o resultado vai ser na medida da entrega. Ou, se não for, tudo bem. Mas, assim, prepare-se. Espere o melhor, a frase é essa. Espere o melhor e prepare-se para o pior. Então, como eu levei em conta tudo que minha mãe e meu pai me ensinaram, eu posso declarar, sem vergonha, que na minha vida nunca eu vivi momentos profundos de tristeza ou de dor, porque eu sempre estive preparada para todos os momentos que eu vivi. Vanucci. Eu sou otimista demais. Caraca. E aí os consultores dizem isso. Até uma consultora minha precisou entrar em contato com um consultor dela, dos Estados Unidos, porque dentro do quadro de expertise dela, ela nunca encontrou ninguém que fizesse esse tipo de declaração. Verdade. Então, assim, qual é o seu ponto fraco? Caramba. Interessante. A sua resposta é arrepiante para mim. É interessante que eu também estou no nível de acreditar, porque eu podia, e eu digo até a você, em outras épocas, lá atrás, bem mais lá atrás, eu ia achar que isso não procedia. Não é possível. Não é possível. Eu ia estremecer com essa resposta e dizer, caramba, mas hoje, com a mentalidade que eu estou, eu acredito. E acredito por um motivo. E também não sendo inocente. Eu sei que você passou por alguma dificuldade na vida. Você perdeu um pai dificuldades. E tal. Mas não com essa intensidade com a qual eu perguntei.
Porque, como você disse, você já tinha na sua mente que a vida é isso. E eu trago isso comigo. Que bom. Trago do coração. Eu já vivi coisas também, e aí, às vezes, assim, na hora a pressão chega, né? Porque a gente recebe pressão. Quando a pressão chega aqui, que vai no limite, eu resolvo, eu digo, minha amiga, eu tô de passagem. Pois é isso. É sobre Quando isso. você fala, prepare-se o melhor, mas o que... né, que você espera o melhor, mas está preparado para o pior. Quando eu tô aqui, eu disse, minha amiga, eu tô de passagem. O pior não é isso, não. Pois entendeu? É sobre e aí isso. a gente subverte e passa pro próximo. Ressignifica. Tá doendo. Não, que nada. Besteira, vai passar. Bicho, amanhã é outro dia. Porque se você não tiver cuidado na sua vida, você começa a ficar tão sensível, tão frágil, que tudo é problema. Tudo é o pior, é o momento sombra. Todo mundo vai estar perseguindo. Não, todo mundo está perseguindo. É inveja, você é o pior dos mundos. O fulano tá com inveja, não sei o quê. E aí fica com problema. Tudo. Cara, que massa ouvir isso de você. Porque assim, ó, eu venho de um berço que eu tinha tudo para não dar certo nesse sentido aí. Porque assim, é muito remorso, muita tristeza, muita dor, muita escassez, muito isso e tal. E eu fico olhando aquilo tudo e disse, meu Deus do céu, eu vou ficar nesse meio aqui, eu tô quebrado. Exato. Puxa para o próximo nível, puxa o carro e vai embora, tal, sem deixar as raízes, sem deixar de abraçar, de amar, mas tem que sair, porque senão você morre nisso. E muita gente faz de todo momento sombra. Sim. Eu já fiz pergunta essa daqui a várias pessoas. Eu gravo com você. Já viu várias respostas. Cara, eu gravo aqui, Arthur sabe disso, eu gravo aqui, eu passo de 500 pessoas sentadas assim, nesse olho no olho aí pelo Brasil afora. Eu já vi respostas das mais diversas, essa para mim foi a primeira. Foi. A primeira, nesse sentido, foi. E eu acredito nisso por conta disso. Não é porque nós somos melhor que ninguém. Não é. Não é porque somos... É a forma como você recebe o ruim. Exato. A forma sobre isso. É sobre a lente. Sobre a lente. A lente, onde você vê problema, eu vejo uma situação difícil, cuja solução existe. Deu para resolver, beleza. Não deu, tchau. Tchau, puxa o carro, vai então, embora. assim, não é sombra. É momento difícil, que dá para resolver tudo certo. E vai. É a forma de se encarar. É como você encara a situação. Eu vivo um processo hoje de uma mudança muito forte. Não entraria aqui a fundo, jamais. Mas é muito, muito forte. Mas eu estou encarando com serenidade. Exato. Eu estou saindo do meu endereço domiciliar de Maceió para São Paulo. E aí você sabe o que é você viver 52 anos numa base. Tem as intempéries, né? Caramba. Se você bambear, olhar para um lado, você fraqueja. Mas encara com seriedade. Exatamente. E aí sim você consegue passar entendendo que o momento sombra não aconteceu. Não existe. Não tem uma nuvem em cima de sua cabeça, não. Não tem uma nuvem pesada, preta, negra em cima de sua cabeça. Né? E assim, hoje em dia, se não tiver cuidado, você entra nessa vibe mesmo. Porque assim, até nos louvores, muita gente assim, é uma tribulação, é luta. As palavras, elas têm poder e elas às vezes são atraídas com essa frase, né? É luta, é tempestade, e lá vem uma nuvem negra tal, e fulano, fuja da inveja, não sei o quê. E você não pode postar porque fulano vai ver e vai dizer que você vai não sei o quê. É meu amigo. Quem é você na fila do pão? Assim? Quem é? Você serve a quem? Não é? Quem é teu dono? Né? Eu estou aqui fazendo o quê para quem? A minha passagem resolveu. Então, assim, que o mundo aconteça de forma diferente para quem queira. Para mim vai ser assim. Pois é. Que maravilha. Pois é. Eu vou contar uma história para você. Por favor. Bem pitoresca. Eu sou curiosa. Uma das minhas... Eu digo que é qualidade. Eu já vi. Você já eu sou curiosa. Os 4 cantos. E aí eu lembro que eu ligava a televisão cedo para me arrumar, enquanto me arrumava para ir para o escritório. E aí estava passando um determinado programa de uma determinada igreja. Eu passava todo dia em frente a essa igreja e um dia eu estava com uma prima minha. Eu disse, vamos descer aqui, vamos entrar para ver como é. Curiosa. Moço, esse dia foi, eu vou dizer pitoresco. Tá. Mas foi surpreendente mesmo. Tem os pastores, eles chamam de pastores, sei lá, que fica os auxiliares que ficam ali de 3 em 3 e o pastorzão lá na frente, né? E eu sou ecumênica, eclética. Tá. Eu sou de Deus. Onde estiverem falando de Deus, eu posso entrar, sem problema. Entendi. Aí, numa determinada hora lá do culto, o rapaz auxiliar botou a mão na minha cabeça, pediram pra gente fechar os olhos. E fechar os olhos, e botou a minha mão na cabeça e disse que era pro Satanás sair. Ah, meu filho. O Satanás saiu, sai, Satanás. Eu não consegui fechar os olhos. Tá.
Um olho ficou aberto, o outro olho ficou fechado. É assim mesmo, é por aí. Quando o cara disse que era pro Satanás sair de mim, oxe, eu disse, sai, Satanás. Sai, show! Quem disse show, Satanás, fui eu. Olha. Oxe, que conversa da peste que o Satanás tá dentro de mim, lá ele. Lá ele. Satanás tá longe. Lembrei do Cássio. Eu acho que diabo é isso que o homem tá querendo, com a mão na minha cabeça, dizendo que é pro o Satanás sair do meu corpo, de mim. Deus me defenda, o Satanás tá nem perto. Caramba. Ele pode até estar me rondando de longe, me tentando, mas Deus é mais, eu tô blindada. Que bênção. A fortaleza de Deus me blinda, me afasta de tudo que não presta. Mas nunca eu pisei naquela instituição. Jamais. E aí eu entendi qual foi o detalhe. Depois, sim, analisando. Aí, só explorando mais um pouquinho nessa hora. Você lá com o olho meio aberto, não, fechado. eu abri os dois. Tá. Eu abri os dois porque eu queria também enxergar o Satanás. Quando eu abri os dois olhos, o Satanás para mim era ele. Que estava enxergando o Satanás, era ele próprio. Olha. Claro. Sim. Eu abri os dois olhos, quem estava na minha frente era ele, com a mão na minha cabeça. E eu fiquei olhando, eu não fechei mais os olhos. Eu fiquei olhando para ele, doida para aquela situação ali acabar. Sim. Né? Porque depois eu compreendi. Desconfortável. Eu compreendi qual era. Na verdade, eu era um rosto novo. Sim. Na igreja. A intenção era me fragilizar. Sim. Se de fato, se eu fosse uma pessoa com problemas, porque as pessoas vão para a igreja muitas vezes para curar feridas, né? Sim, enfim, resolver problemas. Só que eles esbarraram numa pessoa forte, que não tinha problema nenhum, que estava ali buscando só um culto para ouvir palavras a respeito de evolução espiritual, coisas boas. Sim. No entanto, quebraram a cara, nunca mais eu voltei e fiquei com isso na cabeça, assim, como uma situação engraçada. Ô, Vanus, pelo amor de Deus, aconteceu isso comigo também. Não, a gente tem muita coisa em comum. Eu entrei e aconteceu exatamente isso tá vendo comigo. Que pode eu ser? Não fechei também. Pois é. Eu estava até com um colega, o Levi Fabiano. Então é estratégia. Tá vendo que é estratégia? Não, aí eu conheço também. As dinâmicas, a operacionalidade dos bastidores de alguns cultos. E olhe que eu pertenço a igrejas sérias. Existem as sérias, existem. Aí dessas que tem toda uma técnica. Aí eu estava até com um amigo, o Levi Fabiano de Souza. E ele também ao meu lado, ele também não fechou não, que ele era da mesma vibe que eu. E o cara com a mão na minha cabeça também assim, e tal. Eu disse, rapaz, ele falou. E eu também com esse sentimento de aversão. Sim. Porque, cara, aqui pra nós... Eu me conheço, né? Sim, é o exercício do autoconhecimento. Essas alturas, hein? Macaca velha. Uma baiana sangue bom. Macaca velha, como diria a minha amiga Ivete Sangalo, né? Aí vai nessa tal. Que bom. Bom, momento sombra superado. A resposta realmente foi diferenciada. Eu estou muito satisfeito. Mas ainda insisto, cumprindo o meu protocolo aqui, natural, orgânico. Momento luz da Vanúcia. Aquele momento que você dizia, caramba, esse dia, que dia bom. Eu queria também descobrir. Momento luz? É a hora do meu nascimento. O meu momento luz, na minha cabeça, vem com referência o momento em que eu nasci, que eu desabrochei, que eu cheguei à Terra. O momento que Deus diz, vai. Aquele é o meu momento luz, que eu tenho como referência, que está na minha memória. Eu saí do trio elétrico, no momento festivo, para minha mãe. Minha mãe era doida para ter uma menina, ela já tinha um menino. E ela pedia a Deus com muita intensidade, segundo ela e Painho. Eles sabiam que seria uma menina, porque na época não tinha ultrassom. Então, eles fizeram, tem um negócio da lua. Meu pai era todo místico ali. E aí, ele disse, não, a gente vai fazer uma menina. E essa menina veio. Essa menina sou eu. Que benção. Essa menina foi quase parida embaixo do trio elétrico. Essa menina nasceu na cama dos pais, através de parteira. Né? E a minha mãe, ela dizia com muita beleza, ela falava com a beleza, a minha filha é o meu ovo de indês. Que massa, velho. Ovo de indês é aquela coisa aureolada de preciosidade, né? É aquele objeto de estimação em alta conta. Então, assim, eu fui muito bem desejada pelos meus pais. A gestação foi linda, porque
A mãe disse que foi muito tranquila a gestação. O parto foi festivo. Olha só. Não é? Então, assim, aquele momento foi de luz. E eu nunca mais deixei de brilhar. E com fé em Cristo, esse brilho vai ser eternizado. E é essa intensidade de luz que eu carrego comigo, que eu quero passar. Eu intenciono passar para quem me ouve. A cada palestra, a cada conversa, a cada conselho, em cada mentoria, em cada treinamento que a gente faça, em cada podcast, em cada imersão. Onde eu estiver, a minha pretensão é gerar energia positiva plena, verdadeira, real, para que as pessoas sejam tocadas. Porque eu sei o poder do Espírito Santo. Eu sei o poder de Deus. Eu sei o que Ele quer comigo. Eu sei que Ele me quer de forma missionária, como instrumento de realização, de transformação na vida das pessoas. Eu acredito nisso. Eu tenho um propósito, mas existia um propósito de Deus em relação a mim. E eu sei que a minha missão é transformar vidas. Parece piegas, porque muita gente diz, mas eu sinto dentro de mim que eu vou, sim, fazer a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou transformar vidas. Caramba. Se é para ser luz, então vamos brilhar. Vamos brilhar. Caramba, que episódio. Eu termino assim, emocionado positivamente. Que Deus te abençoe. Amém. Eu senti isso e eu acho que a gente precisa muito disso no mundo. De verdade. Vivemos dias tenebrosos, né, onde muita gente está distante de pensar assim e precisa sim ser contagiada. E de fato, viu, o nosso episódio foi especial, foi muito bom. Amém. Eu vim hoje motivado para gravar com você. Para você ter uma ideia, eu redirecionei. Eu tinha um compromisso hoje de manhã, estava agendado tudo, e ontem às 10h30 pedi desculpa pela hora e disse, não vou porque eu tenho um compromisso que surgiu relevante. Não tinha vaga. Quando eu falei com a Liz, a sua assistente, Isso. Não tinha vaga. Liz disse assim, Vanucci, só tem 8 e pouca. Foi. Provavelmente porque você tinha um compromisso posterior. Aí eu disse, tá bom. Eu precisaria que fosse mais tarde, porque como eu moro na parte alta e o trânsito é desfavorável, né? Sim, no sentido lógico. de chegar cedo aí embaixo, mais tranquila. E ela imediatamente Não, ela chegou e disse, Jaelson, mudou. tem um espaço aqui, uma situação assim, assim, assim. Aí eu disse, me deu o Instagram dela. E existia uma outra possibilidade de o evento ser feito com outra pessoa, eu não sei, com outro modelo. Mas Isso. eu disse, quem vai me entrevistar é fulano de tal. Foi, ela me falou. Eu disse, rapaz, eu respeito isso. Pois é. Aí ela disse, pode ser. Eu disse, eu quero. Pronto. Foram dois gatilhos que me favoreceram, assim. Primeiro que Deus, Sim. né? Porque aí eu creio muito, né? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E os que são chamados pelo seu decreto. Você pode ser inteligente, pode ser o que for, mas se você estiver debaixo da bênção, debaixo da graça, Deus é quem fecha a conta. Direcionou. Então, ele direcionou e foi ele. E aí, embaixo aqui, eu vi essa sua intenção. E quando eu olhei o seu Instagram, realmente eu vi verdade. Eu disse, porque assim, porque tem deles que eu olho assim, não, aqui eu já sei que... É subterfúgio. É subterfúgio. A intenção é ganhar fama, ficar famosinho e tal. Não tem conteúdo. E eu hoje prezo muito por conteúdo de valor. Amém. Essa história do digital, hoje eu tenho assim, muito preferência, conteúdo de valor. Filtrar, né? Filtrado, ainda que não engaje, porque às vezes fulano, mas fulano, você vai gravar com fulano que é famoso, tem milhões de seguidores, não importa. Você pode ter pouquinhos seguidores, pode não ter... Tem problema. Tem problema, eu quero isso aqui. E isso não tem preço, verdade, entendeu? Não tem preço. Isso não tem preço. Mas, Vanucci, eu quero ainda deixar contigo a palavra para seus agradecimentos, suas considerações. Você fique à vontade, eu estou muito satisfeito. Eu acho que esse episódio é o primeiro de vários. Não é? E eu quero que você agora fique com a palavra para tudo isso que eu falei. Certo. Agradecimento, por favor. Por favor, né? É o seguinte, foi especial para você, foi especial para mim. Realmente existia um propósito divinal para nós estarmos aqui. Eu sinto que muita coisa vai surgir a partir daqui. Você está indo para São Paulo, eu estou em São Paulo também. Né? Então, nós temos realmente interesses em comum. Perfeito. O que eu vou deixar para o público
que vai assistir esse podcast. Não hesitem quando surgir algo que seja relevante para o seu propósito, para o cumprimento de uma missão. Não hesitem, agreguem esforços, se esforcem efetivamente para conquistar aquilo que é relevante. Muitas vezes a oportunidade vem, mas a gente não consegue enxergar os sinais. E os sinais, eles se antecipam à oportunidade. É incrível. Existe um preparo universal para que a situação ela se apresente diante de você. Por isso que eu digo, não poupem esforços e, sobretudo, estudem. Busquem conhecimento, se aproximem de Deus. Entendam quando é a voz dele falando com você e não a sua própria consciência. Não procrastinem, não deixem para depois. O que deve ser feito agora, faça agora. Porque se ficar postergado para o momento posterior, ou não vai ficar bem feito, ou não vai ser feito. Então, tudo realmente merece ser valorizado quando a intenção é crescer, é passar para o próximo nível. Seja de pouca importância ou de muita importância, na verdade, tudo é importante quando a nossa missão é manter o nosso propósito. Então, não hesitem. Sobretudo, pensem que vocês são a maior prioridade na vida de vocês. Destaquem-se, ergam-se, procurem o melhor. E o melhor pode estar perto ou longe, mas vai estar no caminho. Portanto, não poupem esforços em caminhar. A direção do sucesso é a direção que vocês têm que ir. Por quê? Porque o sucesso, Jaelson, o sucesso, ele tem sim endereço. É isso. Muito bom. Esse foi um episódio especial. Eu aqui ao lado da Vanucci. Eu estou muito feliz. Por mim, passou o tempo que eu nem... né? E assim, Vanucci, eu quero te desejar toda a sorte de bênção. E que você continue, sim, inspirando. Eu acho que esse episódio está riquíssimo de conteúdo. Eu acho que tem conteúdo para todo ser que queira, que se interesse. Sim. E eu quero ter mais oportunidades mesmo contigo. Eu também entendo que foi divinal, até coloquei aqui, esse encontro, esse momento que vai ficar na história da gente. Sim. Eu vou tratar esse episódio, já entrou. Quero que amanhã esse episódio já esteja no ar. Eu vou fazer um tratamento bem legal para que a gente publique e que você continue. E que a gente vai sim se encontrar e outras vidas vão ser impactadas por nós. Sim. Eu acredito muito nisso. E assim, eu digo muito isso nas palestras. Nós estamos no mundo por uma razão especial. Deus sabe. Perfeito. O mundo, à disposição dele, considerando o planeta Terra, é solo. Então, nós estamos em cima de alguma coisa. E se nós estamos em cima de alguma coisa, a gente pode chamar essa coisa de palco. Perfeito. E se a gente está aqui, em cima do palco, a gente tem que dar show. Muito bom. Que o brilho seja o seu forte. Amém. O tema foi especial. Falamos sobre você tem poder, assuma o controle do seu sucesso. E aqui estivemos com uma pessoa que, de fato, não é só temática, não é só chamada, não é só jargão. De fato, ela passa isso aí. E eu recomendo você a passar esse episódio para mais pessoas. Vai lá no aviãozinho, manda para as pessoas que estão assistindo. Esse episódio vai estar aí na nossa plataforma de Stravo TV. Se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Vanucci, mais uma vez, meus agradecimentos. Obrigada, meu querido. Um abraço para você, sua família, seu esposo, Amém. Seus filhos. Um beijo no seu coração e continue firme. Amém. Passando essa energia. A gente se encontra nos palcos. Forte abraço, até a próxima. Beijos, Aprove amores. Deus nos abençoe. Amém.